Em nome de Jesus, nós vamos provar desse milagre. Queridos, em tempos, é necessário fazer um alinhamento. Na mecânica, né? A gente chama isso de alinhamento nas rodas do carro. Porque o carro tem 4 rodas, à medida que você está usando ele, a vida do carro vai passando por buracos, pancadas, situações adversas. Às vezes você esquece que está no Uno e pensa que é um troller, pega uma estrada esburacada. Isso vai fazendo com que as rodas dos carros percam um alinhamento. Qual é a consequência disso? Você quer que o carro vá para frente, mas ele começa a andar de lado. Na caminhada do Evangelho, a nossa vida espiritual não é diferente. Em tempos, você precisa alinhar a sua vida com a palavra, para que quando você comece a percorrer o percurso, você não erre o alvo chamado Jesus. Amém? Então, em tempos, o Espírito Santo nos desperta a voltar para o maternal espiritual e a resgatar princípios básicos e elementares da palavra. E hoje nós vamos falar sobre um dos principais, evangelismo. Precisamos lembrar de como Jesus nos encontrou. Precisamos relembrar da paciência, do amor e do carinho daqueles que trouxeram a palavra e o evangelismo até nós. Uma das coisas que nós precisamos resgatar como igreja é o significado da palavra evangelho. Evangelho significa boas novas. Mas às vezes a gente só acredita que está pregando o evangelho quando a gente fala algo que faz o outro chorar, que fala algo que faz o outro se entristecer. Mas me levanta a mão quem é que fica triste e chora quando recebe um Pix na conta. Levanta a mão quem fica triste e chora quando é promovido no trabalho. Levanta a mão quem fica triste e chora quando recebe uma boa notícia. Então veja que o alinhamento ele é fundamental, para que ao pregar o evangelho, a gente possa ter a certeza que nós estamos dentro da essência do que Jesus fez e está fazendo na nossa vida. O evangelho ele trouxe confronto na tua vida, amém? Ele pode até ter feito você derramar lágrimas, algumas vezes, mas a paz que invadiu o teu coração, a paz que excedeu todo entendimento, a certeza da salvação, colocou em você uma alegria que o mundo não pode roubar. O mundo ainda está carente dessa alegria, porque embora o mundo esteja conquistando, embora as pessoas tenham dito que são felizes, embora elas tenham postado isso nas redes sociais, a grande verdade que nunca vai mudar: sem Jesus não somos nada. Sem Cristo nós não temos paz com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe melhor caminho do que Ele, não existe verdade legítima que não seja dEle, e não existe vida de verdade sem Jesus. Então o que todo ser humano vive sem o Evangelho é uma mentira. E nós precisamos ensinar isso, nós precisamos trazer essa essência de volta. Se o Evangelho fosse algo a ser vendido, ele teria que obedecer às regras de venda. A coisa mais importante quando se vende algo não é o preço. Tem muita gente querendo trabalhar o preço da mercadoria, o preço do produto, acreditando que quanto mais barato, mais vai se vender. Não é assim que funciona. O sucesso de uma venda depende de entender a necessidade de um público. E depende de que aquele vendedor saiba mostrar ao público a real necessidade daquilo que ele oferece. Quando o evangelho ele é anunciado na sua essência, muitas vezes o apelo é desnecessário. Porque quando uma alma, um pecador entende que precisa de Jesus, ele se lança aos pés de Jesus. E é Ele que pede: Senhor, me salva. Nós precisamos resgatar essa essência no nosso dia a dia, dentro dos nossos GCs. A quantidade de visitantes essa manhã mostra o quanto nós, eu e você, precisamos alinhar a nossa vida de novo com a essência do Evangelho de Cristo. Um Evangelho que o necessitado entende que ele precisa de mais daquilo. Um Evangelho que faz com que a realidade seja demonstrada da forma como ela é. Posso ouvir um amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Creio que Deus vai resgatar essa manhã a lembrança de algumas loucuras que você já fez pelo Evangelho e que você precisa retomar a fazer.
Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Primeiro a gente vai fazer uma leitura corrida, para que traga a lembrança dessa passagem a todos, e depois a gente vai mergulhar nesse texto. Eu pedi ao Senhor uma palavra, um sermão para ministrar à igreja, mas Ele me disse que Ele queria te convidar a entrar no sermão essa manhã. Ele quer te convidar a passear na Bíblia essa manhã. Então nós vamos caminhar nas ruas de Jericó, ao lado de Jesus. E a palavra diz assim: entrando Jesus em Jericó, ele atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia, por causa da multidão e por ele ser pequeno. Então, correndo adiante de Jesus, ele subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu decido dar aos pobres a metade de todos os meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu tenho enganado, eu tenho roubado alguém, eu decido restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Qual é a nossa missão, igreja? Aonde está escrito na Bíblia que nós viemos para julgar? Aonde está escrito na Bíblia que nós viemos para condenar? Aonde está escrito na Bíblia que nós viemos para selecionar quem é digno e quem não é digno de receber o Evangelho do Senhor? Se a missão daquele que me enviou, o próprio Jesus, é buscar e salvar o perdido, a sua missão, a minha missão não pode ser diferente. Nunca perca na sua memória, no alvo do seu coração, qual é o nosso propósito de ser igreja. Qual é o propósito de fazer um GC com excelência? Qual é o propósito de vir à igreja cultuar o Senhor? O nosso propósito é salvar o perdido. Tudo que nós fazemos, tudo que respiramos, o seu trabalho secular, ele tem que se envolver em salvar os perdidos. Não podemos ser crentes dentro da igreja, nós precisamos ser crentes onde o mundo precisa de luz. E a luz é necessária onde há trevas. Não precisa acender uma luz onde uma luz já está acesa. É desperdício. Mas aonde há trevas, precisa brilhar a luz. É para esse chamado que Deus tem nos levantado. Nós vamos ler novamente essa passagem, mas a gente vai ler pausadamente, porque tem muito rema de Deus aqui, nessa passagem. Nessa passagem nós podemos encontrar a essência do Evangelho, nós podemos encontrar a prática do Evangelho, e nós podemos enxergar a transformação que o Evangelho traz a uma vida que abre o coração para Jesus. Nós podemos enxergar aquilo que Deus começou a fazer na nossa vida e que Ele tem aperfeiçoado todos os dias, e a necessidade que todo aquele que ainda não aceitou Jesus precisa conhecer. No começo da leitura a gente falou que Jesus, ele estava entrando em Jericó e ele atravessava a cidade. Primeiro rema que nós precisamos resgatar: Evangelho não foi feito para ficar parado. O Evangelho ele precisa estar em movimento. O Evangelho não é um lugar onde a gente vai, é algo que a gente leva, é algo que a gente carrega. Porque esse Evangelho que foi pregado por Jesus, primeiro ele estava em um lugar onde? No trono ao lado de Deus. Mas para que eu e você conhecêssemos o Evangelho, esse Evangelho foi derramado em graça sobre a terra. Jesus largou o que ele tinha e o que ele estava fazendo no céu, para vir trazer e espalhar o Evangelho. Eu amo a essência do Evangelho que nós temos na nossa igreja. Eu amo como os nossos apóstolos representam Jesus na nossa vida. Porque uma das marcas do Evangelho é a simplicidade. O apóstolo ele consegue ler um livro de universidade e traduzir em linguagem que todos nós aqui vamos entender. E se você ler a Bíblia com cautela, você vai ver que essa era a marca do Evangelho de Jesus. Porque quando João Batista foi preso, e por causa das dificuldades, veio uma insegurança no coração dele, ele enviou 2 discípulos a ter com Jesus e perguntar: vai até Jesus e pergunta se Jesus é o Messias, ou se nós devemos esperar por outro. Qual foi a resposta de Jesus? Quando os discípulos de João Batista chegaram lá, e disseram a Jesus o que João Batista questionava, Jesus disse: diga a João Batista, que o cego vê,
que o coxo anda, que o surdo ouve, mas que também é chegado o reino de Deus aos humildes de coração. Jesus estava dizendo: eu vim trazer uma mensagem que o mais humilde vai ser capaz de compreender. Está escrito no livro de Isaías: até os loucos não errarão caminho de santidade. Na passagem onde Deus deu o nome do nosso ministério. O evangelho na nossa boca, ele não pode ser uma barreira para aquele que está fora da igreja entrar. Ele precisa ser uma ponte que traga as pessoas até Jesus. E ele precisa fazer o papel do movimento. Não é errado estabelecer alvos e metas. Não é errado você colocar o nome de pessoas em oração. Mas se tiver alguém no meio de caminho, até onde você está indo, vá evangelizando. A Bíblia diz que a gente não sabe qual é a semente que vai prosperar. Se é a que plantamos de manhã, se é a que plantamos de meio-dia, ou se é a que plantamos no final da tarde. Então a Bíblia nos recomenda: plante o tempo todo. E saiu o semeador a semear. E parte caiu à beira do caminho, parte em terreno rochoso, parte em terra boa. Mas uma colheita chegou na vida dele. Você deseja uma colheita incontável da parte do Senhor? Semeie de uma forma incontável. Perca as contas de quantas pessoas você falou para Jesus hoje. Tenha a meta de salvar pelo menos um por dia, mas não conte aqueles que precisam ouvir a palavra do Evangelho através da sua vida. Entregue a Deus uma semente incontável e você vai receber uma colheita incontável. Amém? O Evangelho estava em movimento. Aonde Jesus passava, ele mudava realidades. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Me diga, igreja, o que faltava para a vida desse homem? A Bíblia está dizendo que no ramo dele, na profissão dele, ele já era líder, ele já era chefe, não havia ninguém maior do que ele. A maior profissão, a mais bem remunerada naquela época para um judeu, era ser cobrador de imposto. Era o que pagava melhor. E acerca disso, Zaqueu era o melhor naquilo que ele fazia. Repita comigo: Zaqueu alcançou suas maiores conquistas pessoais. Do que você mais corre o dia todo? O que toma mais o teu tempo? Não são tuas conquistas pessoais? Zaqueu aqui está nos dando uma lição. Se você priorizar o seu pessoal, você vai conquistar. Mas você vai chegar lá e você vai ver que falta algo muito importante. O Evangelho precisa nos alertar acerca disso. O Evangelho não é um meio de conquistar o nosso pessoal. O Evangelho é a maior conquista pessoal que nós podemos ter. Zaqueu era o maior naquilo que ele fazia. E ele era rico. Não faltava nenhum bem material. Mas a Bíblia diz que esse homem procurava ver quem era Jesus. Esse homem entendeu que algo lhe faltava. Esse homem entendeu que embora ele fosse o maior, na verdade ele era pequeno. Porque a Bíblia também diz que por causa da multidão, ele não conseguia ver Jesus, porque ele era de pequena estatura. Você quer ter um encontro legítimo com Jesus? Você quer levar as pessoas a encontrarem verdadeiramente com Jesus? Tira a capa dos teus títulos. Tira a capa que você veste de orgulho e arrogância. E lembra que diante de Jesus, todos nós somos pequenos. Todos nós precisamos reconhecer a nossa pequenez. A árvore que Zaqueu subiu, o sicômoro, também chamado de figueira brava, era uma árvore de aproximadamente 10 a 20 metros de altura. Para alguém de baixa estatura, eu não sou capaz de imaginar o medo talvez que Zaqueu teve. Se você é alto, eu acho que você não passa por isso. Mas a gente que tem 1,60 m e alguma coisa, toda a elevação é alta. Então às vezes gera algum incômodo. Eu lembro do pastor Eric subindo aqui na escada, né, pastor? Que desafio de fé. Mas para a gente encontrar Jesus, a gente precisa dar passos de fé. A gente precisa avançar em fé. E esse avanço de fé vai expor a tua maior fraqueza. Vai expor as tuas necessidades, vai expor quem você realmente é. Todo mundo via Zaqueu como um maioral do que ele fazia. Mas Zaqueu teve que entender que ele era o menor que ali havia. Amém? Então ele correu à frente de Jesus e subiu no sicômoro. Quando Jesus chegou àquele lugar, isso é tremendo, gente. Olhando Jesus para cima, disse Zaqueu. A gente acabou de assistir um vídeo. Maria estava correndo de Jesus. Ela não sabia quem ele era, mas ele sabia quem ela era.
Zaqueu, ele propôs uma coisa no coração: ouvi dizer que esse Jesus que tantas pessoas falam, vai passar por aqui, eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber quem ele é. Nunca que Zaqueu imaginou que Jesus já sabia quem ele era. O itinerário de Jesus era sair de onde ele estava, passar por Jericó e chegar em Jerusalém. Era o que todos sabiam, era o que os 12 sabiam. A rota foi preparada com antecedência. Os apóstolos mais cautelosos talvez fizeram um cerco de segurança. Havia um itinerário. Mas, meu irmão, minha irmã, quando Deus encontra um coração disposto a buscá-lo, Ele muda qualquer itinerário, Ele altera qualquer rota, só para estar com você. Quando Jesus olha para cima e Ele vê Zaqueu, Ele diz: Zaqueu. Ele chamou pelo nome. Você sabe o que significa Zaqueu? Justo, puro, inocente. Totalmente o contrário do que a Bíblia dizia que era Zaqueu. Porque todo mundo tinha um conceito sobre Zaqueu: o maioral dos ladrões, o maioral dos corruptos, o maioral dos traidores da nossa religião. Nos abandonou para servir Roma, para trabalhar para aqueles que nos escravizam, para trabalhar para aqueles que nos humilham. Era assim que Zaqueu era visto. Quando você estava para nascer, alguém colocou um nome a teu respeito, e os céus colocaram um decreto a teu respeito. A nossa vida sem Jesus nos faz tomar rumos que nos levam para o contrário do nosso propósito. Zaqueu tinha tudo que não era dele, tinha um título que não era o céu. Ele estava totalmente distante do propósito que Deus tinha para a vida dele. E Zaqueu acreditava que a decisão de buscar Jesus estava partindo dele, mas na verdade Jesus tinha decidido encontrar Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu ia fazer aquilo. Jesus estava preparado, e na rota do coração de Cristo ele tinha um destino certo: a casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus olhou para Zaqueu e disse: desce depressa, pois me convém, é propósito, já estava decretado. A minha missão de vida, Zaqueu, engloba a tua vida. O apóstolo já ministrou isso para a gente, e eu me identifico muito com isso que ele falou. Ele disse que a noção teológica mais difícil dele assimilar foi entender que Deus o amava. Mas a essência do Evangelho, ele prega justamente isso. Jesus está dizendo: Zaqueu, eu vim do céu, eu tenho um projeto, eu vim salvar a humanidade, mas dentro de tudo isso, me convém estar com você. Você precisa resgatar, e você precisa transmitir isso. Jesus não morreu por uma quantidade aleatória de pessoas. Jesus morreu individualmente por cada um que ouve e aceita a palavra do Evangelho. A missão de vida de Jesus convinha, fazia parte, passar pela tua vida. Você é o fruto da beira do caminho que Ele desejou. A figueira brava que Zaqueu subiu, ela tinha o nome de brava porque existe a figueira mansa, óbvio. E qual é a diferença? A figueira mansa é a que todo mundo quer. O fruto é bonito, o fruto é saboroso, o fruto é desejoso, mas a brava serve mais para fazer sombra do que para dar fruto. Porque o fruto da figueira brava é um figo mais magro, mais amargo, mais cheio de caroço. É um fruto que poucos desejam. Eu não sei quantos te desejavam no mundo, mas eu sei que Jesus te desejou tanto que você está aqui essa manhã. Não importa o que o mundo acha e pensa de você, não importa se as pessoas passam por você e veem uma vida sem fruto, e criticam e acham que nunca vai sair nada de bom dali. Jesus olhou para uma figueira brava e colheu o melhor fruto que tinha naquele momento, o fruto chamado Zaqueu. Não importa onde você estava, Jesus olhou para você e disse: vale a pena passar por ali, me convém cear na tua casa. E a Bíblia fala também que Zaqueu desceu depressa. A nossa decisão pelo Evangelho muitas vezes nos traz o entendimento de que é necessário fazer muita renúncia por isso, que é necessário pagar um preço muito alto. Eu falei sobre vendas um pouco agora no início, e tem muita gente que leva o Evangelho para alguém falando do preço em primeiro lugar.
O que deveria ser um detalhe simples se torna o principal. Algumas pessoas, ao evangelizar, falam: você precisa aceitar Jesus porque você tem que parar de beber. Você precisa aceitar Jesus porque você tem que dar um jeito no seu casamento. Você precisa aceitar Jesus porque você é uma pessoa inconstante. E começa a apontar o preço e os defeitos que aquela pessoa tem. Quando na verdade o evangelho ele vem para somar a nossa vida. Ele vem para te devolver o propósito de Deus para a tua vida. Você não perde nada, você só ganha quando o evangelho entra na sua vida e começa a transformar e fazer mudança. Porque quando esse evangelho entrou na vida de Zaqueu, ele entendeu que ser rico não era suficiente. E no mesmo instante ele perdeu metade da riqueza dele. Porque ele disse: metade do que eu tenho está sobrando, eu vou dar aos pobres. E o que eu ficar vai servir para um propósito. Qual propósito? Ser justo. Se eu falei com alguém, eu vou retribuir. O que o evangelho fez na vida de Zaqueu? Devolveu a essência da vida dele. Devolveu o decreto da vida dele. Fez o nome Zaqueu, o decreto de justo, inocente, ser alinhado do céu para a terra. O que o evangelho faz na nossa vida, queridos? Ele alinha a nossa vida, o céu com a terra, para que a nossa vida na terra represente a nossa vida no céu, com Jesus. O evangelho, quando ele entra no nosso coração, ele devolve propósitos. Nós não perdemos, nós descobrimos e ganhamos. O mundo precisa entender esse significado. Não apresente o evangelho das renúncias sem antes apresentar o evangelho do suprimento das necessidades. As pessoas só vão começar a ouvir de você de bom grado o confronto quando primeiro ele tiver de você o consolo que ele precisa. Zaqueu decidiu mudar. Quantas vezes você tem tentado mudar até a pessoa que está do seu lado de fora para dentro? Se alguém está conseguindo sucesso nisso, levanta a mão. Mudar alguém de fora para dentro, irmãos, é impossível. Você pode determinar um salário para alguém fazer algo, você pode botar condições, mas a essência de um ser humano só muda quando a essência é mudada, quando a fonte de vida é alterada. Apocalipse capítulo 3 diz que Jesus quer mudar a fonte de vida de todos nós. Porque Apocalipse 3 diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai fazer o quê? Ele vai te chamar a atenção, ele vai te cobrar, ele vai te punir, ele vai te julgar. Ele vai cear com você. Ele vai saciar a fome que tem dentro de você. Você quer levar o evangelho, quer que o evangelho abra as portas dos corações? Leve um evangelho que mata a fome. Leve um evangelho que mata a sede. Leve um evangelho que traz vida e não condenação. Amados, o primeiro encontro com Jesus é um encontro de ser restaurado, é um encontro de ser saciado, é um encontro para ser liberto. A segunda coisa é um convite para ser semelhante a Ele. Mas até nesse processo existe amor, existe paciência, existe carinho, existe discipulado. Então para de inverter as coisas. Quantas vezes alguém começou a dar passos de fé? Eu queria que você lembrasse de você mesmo. Quantas vezes você começou a declarar que você agora era salvo em Cristo Jesus e você fez alguma coisa que não deveria ter feito, e quem estava à tua volta disse: tu não era crente? Me diga, querido, que tipo de sentimento essa cobrança gerou no teu coração? Foi de vontade de persistir ou de vergonha e abandonar tudo? Que palavras de vida nós estamos lançando para aqueles que nós semeamos o evangelho? Que tipo de palavra de motivação nós estamos levando para aqueles que são novos na fé? Que evangelho, boas novas, nós temos espalhado pela humanidade? Entenda a necessidade de voltar à essência daquilo que Jesus fez, Jesus mostrou e Jesus nos ensinou e está fazendo na tua vida. Eu costumo dizer, a memória do crente ela é excepcional. Porque no momento em que Jesus nos torna nova criatura, parece que a gente esquece da péssima criatura que a gente já foi. E o apóstolo fez uma dinâmica aqui esses dias, que até eu fui pego no meio, onde ele perguntou: quem era você antes de Jesus? Sabe, queridos, eu tinha um problema com Davi, porque eu cresci escutando histórias da Bíblia, mas alguém teve a ideia de contar todas as histórias de Davi para mim, sem contar o pecado dele.
E no dia que eu tive consciência do pecado de Davi, eu odiei Davi. Esse Davi não presta. Davi é um animal, é um monstro. Fazer isso com um cara que era amigo dele, fiel, leal. O cara nem dormia em casa, dormiu na rua porque não achava digno. E toda a história que você conhece. E Deus deixou, sabe? Deus é lindo, é maravilhoso. Deus deixou eu esbravejar toda a raiva que eu tinha. Depois Deus disse assim: mas ele é o homem segundo o meu coração. Agora deixa eu te lembrar do que você já fez. Aí o Espírito Santo me pegou. Não lembre do passado antes de Cristo com saudosismo. O que é isso? Contar com vanglória as coisas ruins que você fez. Ter saudade daquele tempo da ignorância, onde você pecava e o arrependimento não vinha no seu coração. Mas use o passado para lembrar: Deus teve misericórdia de você. Quem muito foi perdoado, muito foi amado. As pessoas que estão sendo colocadas diante de nós pelo Espírito Santo não estão prontas. Ainda não passaram pelo processo que você vem passando. E talvez não tenham a velocidade que você teve em ser liberto em algumas áreas. E elas precisam ser amadas. E elas precisam ser regadas para que Deus possa dar o crescimento. Uma parte do Evangelho compete a nós. Porque a palavra diz que os anjos sonham, anelam, desejam levar as boas novas. Mas essa missão Deus deu a você. Sabe por quê? Eu não conheço um anjo arrependido, restaurado, liberto, que as suas feridas foram curadas. Você é o único que Deus capacitou a levar com a sua vida a mensagem que te salvou. A história que Deus está construindo em você é o Evangelho que a pessoa que está do seu lado, no seu trabalho, na sua rua, que pega o ônibus com você todos os dias, precisa ver, precisa ouvir, precisa sentir. Você é Jesus caminhando em Jericó para aquela pessoa. Você é o mais próximo do que ela tem da visão da glória de Deus. Nós precisamos fazer esse papel bem feito. Eu acho interessante o processo de maternidade que Deus colocou na mulher. É fantástico. O apóstolo deu o exemplo aqui, eu acho que foi na reunião, de uma mulher que pensou que estava grávida e o corpo dela se preparou para a gravidez. É algo tão forte que mexe com a química do corpo. Quando uma mulher decide ser mãe, a estrutura física, emocional e espiritual dela altera. E quem fez isso foi Deus. Quando você começa a evangelizar na essência da palavra, a sua madre se abre e o seu físico, o seu espiritual é preparado para uma multidão. Não existe alegria maior num ser humano do que multiplicar aquilo que Deus colocou em nós. Eu sou pai de um filho, Ezequiel, e eu fui instrumento de salvação na vida de muitas pessoas que caminham conosco. E a diferença é mínima, eu não sei determinar quanto por cento. A alegria de ter colocado meu filho no colo a primeira vez e a alegria de ver um discípulo que Deus usou a minha vida através do discipulado para levar a palavra, está hoje ministrando no GC, salvando outras vidas e dando testemunho do Evangelho. Eu não sei dizer a você qual é a diferença dessa alegria de levar, ser instrumento, fazer parte, ainda que todo o processo e toda a honra seja dada ao Espírito Santo, mas você está ali, contribuindo para aquilo. É uma alegria que só quem passou consegue imaginar, mas tem dificuldade de descrever. Você precisa experimentar dessa alegria. Se você mergulhar nessa essência, aquilo que Deus já colocou em você, porque Ele disse até a Zaqueu: esse também é filho de Abraão. A Bíblia diz, como o apóstolo nos ensinou, que todo aquele que aceitou Jesus, ele é co-herdeiro das promessas de Abraão. Existe uma nação incubada dentro de você. Existe uma multidão incubada dentro de você. Existe uma colheita incontável dentro de você. E essa colheita começa com o primeiro. Não quero acelerar o processo de Deus na sua vida. A colheita precisa começar com um. Depois é 2, 3, 4 e aí se perde a conta. Tem gente que fica dormindo esperando a multidão vir de uma vez. A multidão é a soma do seu que você trouxe, com o meu que eu trouxe, com o que o apóstolo trouxe, com o que nós, como igreja e corpo de Cristo, trouxemos. Nós temos a meta de trazer o Evangelho de uma forma real e significativa para a vida de pelo menos 10 pessoas por cada GC.
Talvez alguns líderes de GC tenham se intimidado com essa meta. Mas deixa eu te ajudar na matemática. Se você trouxer um, que trouxer outro, que trouxer mais outro, que trouxer uma família, você já passou da meta. Não tenha medo dos desafios. Todo desafio lançado por Deus na nossa vida é uma confirmação da capacidade e da fé que Ele tem em você. Todo desafio e toda meta que Deus lança para você é um estímulo para você entender quem você consegue ser em Deus. Nós temos um Pai chamado Deus, que sempre vai nos empurrar para o crescimento. Louve a Deus por isso. Amém?